sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que tomamos por guia determina venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E, situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos respondará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem nenhuma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis que nos cremos vítimas. Recordaremos em silêncio os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas provocações, calam na posição de adversários perante nós. Efetuando o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade do amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ao do nosso ofensor. Então é importante que Emmanuel aqui nos situa, no campo dos sentimentos, que ele intitula de agressores, os agressores em nós. E é interessante nós nos colocarmos aqui neste ambiente, neste contexto, porque nós veremos que sacrifícios exigem de nós alguma mudança, algum esforço, e muitas vezes não é um esforço físico, embora façamos muitos sacrifícios financeiros, sacrifício físico, para atingir alguns objetivos daquilo que nos possa fazer feliz. Então Jesus, ele falava em misericórdia e a relacionava ao perdão quando ele falava dos bem-aventurados que são misericordiosos. Uma das bem-aventuranças
aonde Jesus puxa os sentimentos, os nossos sentimentos, trabalha esses sentimentos e, como resultado, nós deveríamos praticar o perdão. Misericórdia é o sentimento de compaixão que temos ao ver os sofrimentos do outro. E daí, o nosso desejo de acabar, de diminuir ou de, pelo menos, dar ali algum lenitivo para que esse sofrimento possa diminuir, acabar, ou até mesmo a pessoa suportar, porque tem coisas que nós conseguimos mudar, outras não, outras nos chamam a praticar outro sentimento, né? Da aceitação e da paciência. Então, a misericórdia, ela está gravada em nossa consciência, porque as leis divinas estão em nossa consciência. Então, todos nós temos sentimentos de compaixão. Até o maior criminoso tem o sentimento de compaixão gravado na sua consciência. Ele, por um amor adoecido, ele pratica crimes, mas ele é chamado, num dado momento, a despertar a compaixão. Me recordo muito, coisas que me marcaram bastante e continuam marcando, são o diálogo com os espíritos raivosos, aqueles que guardam muito rancor no coração e vêm perseguindo o seu algoz, e num dado momento encarnado, e ele persegue aquela pessoa querendo justiça. Mas é chamado um momento para que ele desperte. Geralmente, muito geralmente, quem vem despertá-lo é um ente querido, muito querido. E este ente querido, muitas vezes representado pela sua mãe, numa simples palavra, num gesto, numa presença, desperta o seu sentimento misericordioso, de compaixão, de despertar. A misericórdia é irmã da compaixão, da piedade e da caridade. Não há uma misericórdia desconectada, né, da compaixão, da piedade e da caridade. São irmãs, são conectados, né? Não há caridade que não seja misericórdia, não há compaixão que não seja misericórdia. Isso é importante nós entendermos, porque somos chamados, né, a fazer os nossos sacrifícios agradáveis a Deus. E isso está ligado com a misericórdia, com essas três, né, vamos dizer assim, com esses três sentimentos, valores, né, que é a compaixão e a piedade. Mas como relacionar a misericórdia ao perdão? Né? Nós estamos vendo ali, na misericórdia, há implícita a ideia de que, ao invés de usar de severidade para com o nosso ofensor, nós podemos usar de compaixão. Quem agride não está no seu melhor dia. E quem agride constantemente não está com seu espírito desperto. Ele está com seu amor, com seus sentimentos adoecidos. E muitas vezes, por perseverar numa determinada linha de ação, de atitude, de convivência. Mas tenha também aquela agressão que está ligada com o passado. Muitas vezes nós chegamos em determinados ambientes, né, e tomamos um contato pela primeira vez com determinadas pessoas. Nós temos aqueles encontros que é impactantes negativamente,
temos o impactante positivamente, quando nós nos sentimos simpáticos, recebidos e acolhidos por uma determinada pessoa. Mas também sofremos o impacto das energias contrárias. E muitas vezes temos um sentimento de antipatia ali, que parece ser gratuito. Não conheço essa pessoa, nunca vi. E tem aquele sentimento que vai se desenvolvendo com o tempo. Chegamos para trabalhar em algum lugar e com o tempo vamos conhecendo as pessoas e nós temos esse conflito, essa aproximação com pessoas que nós temos, que são instrumentos para a nossa melhoria como pessoas, como espírito. E por fim, nós temos o encontro familiar. São, de fato, aqueles espíritos mais próximos, os quais fazem parte da nossa rede de relacionamento espiritual, e não consanguínea, mas espiritual. Ou seja, pessoas que pertencem ao nosso núcleo familiar espiritual. Porque lembrando, os verdadeiros laços são os laços espirituais. Os laços de sangue se desfazem, né, com a separação, com a morte do corpo. Os laços espirituais se perpetuam. E são estas pessoas nas quais nós estamos hoje desenvolvendo este nosso sentimento de compaixão. E muitas vezes ele também é vice-versa, né? Eles desenvolvendo o sentimento de compaixão para conosco. O perdão é o maior eliminador do sofrimento. O perdão é o maior eliminador, desintegrador do sofrimento. Se perdoo, não me vingo, não desejo mal, não prolongo o sofrimento. É interessante sentirmos, percebermos, entender que aqui nós estamos falando de uma mudança de pensamento, uma mudança da estrutura, da forma de pensar. Não é um esforço físico aqui. Aqui é um esforço mental, espiritual, de conscientizar que, ao perdoar, eu tenho uma saúde, um bem-estar. Eu garanto a minha saúde mental e física. Nós já acompanhamos divulgação na área de saúde. Hoje, nós temos as principais doenças que acometem o ser humano. Nós tínhamos há muito tempo o câncer, que era o número 1. Não é mais o número 1. A ciência veio desenvolvendo, veio progredindo, e hoje muitos tipos de câncer já têm um tratamento e a pessoa vai desencarnar por outra coisa menos que por câncer. Então nós temos um tratamento, já a ciência desenvolveu. Mas não é o câncer hoje a maior doença. Qual é a maior doença hoje que nós enfrentamos? Depressão. Depressão. E olha, que engraçado, depressão, ela não é diagnosticada como um mal. Vou tomar um remédio aqui, vai curar, está doendo aqui no braço. Ela começa silenciosamente, lá nas profundezas do consciente, que é onde? Profundeza do consciente é o espírito. Então ela tem a ver com o espírito, com aquilo que está guardado, que nós trazemos conosco, que chega um momento que a chave liga, algo desperta aquilo que já está lá no espírito. E aí nós precisamos recorrer a vários instrumentos. O primeiro deles é recorrer a um profissional da área de saúde mental,
e cuidar da nossa espaço espiritual. Então nós temos que ir com dois, porque é uma mudança de comportamento e que não é fácil. Então hoje, os grandes males que nós enfrentamos, eles são causados por esse sentimento que nós guardamos de rancor, de raiva, de desejar profundamente justiça, e aí precisa de sacrifício. Precisa fazer um sacrifício para poder resolver. Mas vamos entender o que é sacrifício? Sacrifício é renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício nada se obterá. E a vida é assim. Os habitantes da Terra, eles são chamados ao sacrifício, porque ele é um planeta de provas e expiações. Nós precisamos provar que a nossa mudança acontece depois de desejar verdadeiramente, profundamente, ser sincero conosco mesmo. Primeiro requisito a sinceridade pessoal consigo, para falar, eu vou tentar fazer assim, eu vou tentar mudar comportamento, eu vou tentar mudar hábitos. Eu, pelo menos, estou na batalha. Todo ano começo, eu falo assim, amanhã eu vou começar lá no Pilates, eu vou começar a dar minhas voltas, e aí eu começo bem, mais um mês, 2 meses, eu falo, não, hoje eu tenho que fazer outra coisa. E aí sim, sabe, eu estou fazendo esse sacrifício, tentando fazer esse sacrifício, entra ano, sai ano. Mas, assim, eu melhoro um pouquinho a cada ano. Esse ano eu fui 2 meses, o ano que vem eu prometo 3 meses seguidos. Bom, é dedicação absoluta a algo ou alguém que pode levar às privações, trabalhar em sacrifício da sua felicidade. Ou seja, nós fazemos, quando nós temos a meta de felicidade, quando nós enxergamos essa felicidade, nós conseguimos fazer esses sacrifícios. Eu quero comprar uma bicicleta. Aí eu com a bicicleta eu vou poder andar, vai ser bom, eu vou passear e tal, mas eu preciso economizar. A gente economiza e faz e compra a bicicleta, porque a gente visualizou, materializou o objeto. Então esse é um sacrifício, nós fazemos sacrifício para a nossa felicidade imediata. Agora olha aqui, espírito de sacrifício, tendência a se sacrificar ou a ceder sem benefício imediato. Aí eu quero ver. Fazer um sacrifício sem vislumbrar um benefício imediato. E muitas vezes até mesmo sem vislumbrar quando é e que tipo de benefício nós teremos. É aqui que é o cerne da questão. É aqui que está, esse ceder sem benefício imediato. Muitas vezes sem entender qual vai ser o benefício. Esse é o sacrifício que nós estamos falando. Esse é o sacrifício que Deus, que está no Evangelho, que é o mais agradável a Deus. É aquele sacrifício desinteressado. Mas o engraçado, o interessante é que nós podemos saber qual é o benefício. Eu quero um exercício. Aqui eu sei que ninguém sentiu raiva, eu sei, mas vamos fazer hipoteticamente isso aqui. De uma hora você tem uma raiva de uma pessoa, de alguma coisa, de uma situação, porque nesse momento aqui, eu sei que ninguém sentiu isso, mas vamos supor, quando você tem aquela raiva, que você fica pé da vida, e às vezes você vai xingar, você fala, não dá para falar e tal, e consegue evitar um desastre maior. E o dia passa, o que acontece com a gente? O dia passa, chega outro dia, você vai, esqueceu do acontecido. Qual que é a nossa situação?
está leve, a gente não criou uma culpa. E o contrário, eu vou lá, xingo a pessoa, perco as estribeiras, como é que fica um dia? Péssimo. Péssimo. O outro dia, continua péssimo. E o terceiro dia também está péssimo, o quarto, o quinto, até que você esquece de ficar lembrando, porque cansa. Isso cansa. A falta do perdão cansa. Cansa a gente fica cansado fisicamente, mentalmente. E passa, mas você fica, volta e meia, você lembra, aquela vez eu cheguei lá, ela fez aquilo, então. E você começa a carregar aquilo. E aquilo incorpora no seu pensamento, incorpora no seu espírito. Você fica martelando aquilo. E volta e meia, passa mês, você lembra daquilo. Ah, fez isso, ela fez isso comigo, ela fez aquilo comigo. E provavelmente aquela pessoa já esqueceu, já seguiu a vida dela, mas você continua. E isso vai cansando, isso te cansa, pesa. Portanto, se trouxeres, porque o que acontece? Lá em Mateus 5:24, Jesus disse assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali diante do altar a sua oferta e vai conciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois volta e deixa a oferta lá, faz outras ofertas. Essa passagem ela é muito significativa nesse contexto. O que é importante? Ela está dizendo o seguinte: o que é importante no campo da misericórdia? Nós falamos, querido, o que é misericórdia? Compaixão, caridade, piedade, pode ser, vamos lá, vamos aqui, ó. O que é? Compaixão, piedade e caridade. Então, o que é importante aqui? O que Jesus está dizendo aqui que é importante? Porque nós achamos que doar uma cesta básica, doar um cobertor, doar não sei o quê, é caridade. Mas o que é mais importante? Não que as outras não devam ser feitas, mas o que é mais importante? Conciliar. Por quê? Porque esta aqui, ó, a falta de conciliação é a razão de nós estarmos na Terra. A falta de conciliação é a razão de nós estarmos encarnando na Terra aqui, talvez pela 10ª vez, ou sei lá quantas. Esta é a razão de estarmos aqui. Porque enquanto nós não conciliarmos com o nosso irmão, nós estamos voltando para resgatar, nos desenvolvermos como espíritos, mas devolver aquilo que nós ofendemos, para educar o espírito. É por essa razão, porque a falta da reconciliação é um sinal que nós estamos mantendo aí do orgulho e o egoísmo conosco. São as duas maiores chagas da humanidade. Capítulo 9, item 9 do Evangelho de Emmanuel, que é o único texto de Emmanuel, ele fala exatamente sobre essa chaga que é o egoísmo, que nos traz e nos prende ao planeta Terra. Um planeta lindo, maravilhoso, mas não é o planeta. Temos planetas mais desenvolvidos e o nosso destino é sermos felizes e nós habitarmos mundos mais felizes do que a Terra. Amar os outros como a si mesmo. Jesus nos trouxe os 2 maiores mandamentos.
Qual que é o primeiro? Glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com o nosso coração, com os nossos sentimentos e com os nossos recursos que nós podemos desprender para exercitar a misericórdia, compaixão, piedade e caridade, para fazer caridade. Se temos condições materiais, que façamos. Se não temos, façamos a compaixão de ouvir, de acolher. O segundo maior é este aqui: amar os outros como a si mesmo. Se nós estamos falando aqui dos dois maiores sentimentos que nós devemos desenvolver, e um deles está ligado ao perdão, à reconciliação. Reconcilia-te com o teu irmão. Concilia-te depressa com o teu irmão, com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Porque enquanto está a caminho com ele? Existência atual, né? Convivência, né? Nós temos inimigos que foram que foram colocados, que tiveram a oportunidade de estar próximo de nós, para facilitar nós cruzarmos por esse inimigo, né? O plano espiritual, o planejamento reencarnatório, não pegou os inimigos e colocou eles morando lá no Tocantins, lá no Pico Papagaio. Colocaram eles morando aqui, próximo. E de preferência aquele que nós estamos enxergando, cruzando todos os dias. Para ficar fácil, para a gente não errar. Então, quando nós falamos isso, inimigos, adversários, nos sentimentos são espíritos que foram ofendidos no mais alto sentimento, no sentimento mais importante do seu amor. Muitas vezes nós traímos este amor daquele outro irmão, desejando o que ele tinha, traindo ele nos melhores propósitos, fazendo o gato sapato. E o sentimento daquele irmão adoeceu em relação a nós. Então, nós estamos procurando e devemos reconciliar, mas nós ganhamos o esquecimento daquelas faltas que cometemos, para que tenhamos condições de desenvolver as nossas próprias forças, sem intervenção do passado, porque se o passado vier na lembrança, provavelmente a grande maioria de nós vai, eu quero ficar longe dessa pessoa. Então, o esquecimento faz parte da misericórdia do Criador para conosco. Porque aí nós, como se nós fizéssemos assim, vamos começar do zero? É como se nós fizéssemos assim. Não tem situação que nós fazemos isso? Está tão complicado, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero? É o que nós fazemos a cada encarnação. Nós começamos do zero para buscar melhores relações, desenvolver os sentimentos. Então, é isso que acontece. Bom, enquanto estamos a caminho, aqui, encarnados, eu preciso resolver, porque quando um passa para o plano espiritual, que toda a sua lembrança retorna, todo aquele sentimento, aquele desejo de justiça, ele quer fazer justiça. E muitas vezes ele não entende que ele está desencarnado e você e nós estamos encarnados. Ele quer cobrar, como se estivesse lado a lado, só que ele está com toda aquela lembrança. Porque ele não tem mais o véu, né? Ele não tem mais o véu que nós temos quando reencarnamos. As lembranças no plano espiritual retornam e ele vem cobrar.
E aí nós falamos que está sendo obsediado, está obsediado. E nós sofremos muitas influências desses irmãos do plano espiritual para conosco. E aí nós temos que rezar, fazer muita prece e mudar mesmo o sentimento. Porque eles vêm cobrando o quê? Justiça. Mas como é que nós podemos reconciliar com ele? É mais difícil do que se ele estivesse aqui conosco, né? É mais difícil se ele... É mais difícil do que se ele estivesse aqui, porque eu posso dialogar, nós estamos frente a frente. Porque se nós não fizermos isso, a legião de espíritos que ele vai buscar para nos ofender, é o juiz que vai nos julgar, é o grupo que vai nos julgar. Quando se fala em entregue ao juiz e o juiz te entregará ao oficial, é que os espíritos, eles buscam, como no nosso mundo, eles buscam aqueles que têm mais condições e mais conhecimento do plano espiritual para nos ofender. Aquele outro não tem nada a ver conosco, muitas vezes, ele é só mandado, ele é mandado para vir cumprir com a missão de ofender nós, porque nós não criamos o perdão. André, a fonte sua está aí? Não, peraí. Eu esqueci, mas estou terminando. Agir com misericórdia. Devemos destruir o impulso forte de vingança, abafar desejo de justiça, quebrar o ciclo de ódio do rancor. Isso é mental. Primeiramente, devemos destruir, quebrar isso, o desejo, a permanência de pensar que eu fui o coitadinho, que eu fui sofrido, que ele me ofendeu, que eu não tinha culpa, que eu sou inocente. Não existe inocente nas histórias. Não existe. Nós temos que assumir a nossa parcela, mesmo que nós não lembremos. Mas nós temos sim, muitas vezes, uma parcela dessa situação. Nós não lembramos exatamente, mas é para que nós possamos exercitar paciência, humildade, resignação e desenvolvermos essa força, esse impulso necessário para afastar o sentimento de vingança e de justiça. Porque com esse comportamento é que faz o outro mudar. Tanto encarnado, inimigo, adversário encarnado e desencarnado. É o mesmo. O entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais. Emmanuel disse isso lá no texto inicial. Reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Quer dizer, precisa ter força mental, desejo para mudar o pensamento de vingança, de ódio, de raiva, de repulsa. Temos o amparo da misericórdia divina. Quando nós agimos assim nesse esforço, os entes queridos no plano espiritual que nos assiste, o nosso amigo protetor doméstico, o Espírito, todos os nossos amigos se aproximam para ajudar-nos nessa empreitada de mudar essa estrutura mental. Claro que não é um passe de mágica, né? Pô, mudei a minha forma de pensar, pronto, se os espíritos chegaram, daqui 2, 3 dias eu já estou bem. Não, não é assim. Ela é permanente, constante, porque o próprio esforço faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, que muitas vezes ele se estende por um bom período. O próximo slide era: perdoar faz bem. Perdoar nos traz o bem-estar. Perdoando, nós mantemos a nossa saúde física e mental. O rancor, né, a mágoa nos adoece. E adoecendo por mágoa, por falta de perdão, é difícil a solução. Quantos de nós, muitas vezes, somos um médico, fazemos vários exames, somos virados de ponta cabeça e o médico vira e fala assim: não achei nada. Não tem nada. Aí você volta: como não tem nada? Eu estou mal, todos os dias eu estou fraco, eu tenho dor disso, dor daquilo. Escutem os sentimentos. Escute os sentimentos
porque muitas vezes o remédio está no perdão. A medicina hoje, ela já está tratando a questão religiosa no contexto do tratamento das pessoas, né? Hoje, os médicos procuram informar, se você tem uma religião, se você faz meditação, o que você está fazendo da sua vida mental, da sua, vamos dizer assim, a sua fé, que ela é um aliado ao tratamento, a qualquer tratamento. Né? O slide seguinte era exatamente o que nós fechamos aqui e recordarmos. Primeiro, reforçar no nosso Pai Criador, pedir humildemente que Ele nos perdoe e afaste nossas falhas, porque Ele acredita em nós, Ele nos colocou aqui sabendo do que somos capazes. Ele sabe do que nós somos capazes. Muitas vezes nós não sabemos do que somos capazes, mas Ele sabe. Então, nós pedimos humildemente que Ele nos perdoe a nossa falta, mas que nos dê forças o suficiente para que nós tenhamos condições de buscar perdoar aqueles que nos ofendem, porque aqui estamos para amar uns aos outros, para conciliar. Essa é uma dos principais objetivos que nós temos, é conciliar, é amar uns aos outros, porque amando nós afastamos o rancor, a necessidade de justiça para com aquele que achamos que somos ofendidos. Então muitos de nós fazemos quase todos os dias essa prece do Pai Nosso. E lá todos os dias nós reforçamos: perdoa-nos, Pai, assim como eu vou perdoar o outro. Mas só um ato que está sendo cumprido. Ele está nos perdoando sempre, Ele está nos aceitando. A gente está muito difícil, sabe? Nós estamos deixando a segunda parte da frase, que é perdoar o outro. Então, que Jesus nos ampare, que a paz dele nos faça permanentemente lutadores para essa mudança de pensamento, de estrutura. E como? Fazer o bem. Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, olhar de bondade, não de desconfiança, de otimismo, benevolência para com todos, indulgência para com todos, procurar entender as dificuldades do outro, que o outro não é perfeito como nós não somos, mas procurar entender por que ele age daquela forma. Não é ser conivente, é entender o esforço do outro, mas participarmos desse esforço, estarmos ao lado, pronto para estender a mão, pronto para acolher o esforço do outro. E por fim, vem o perdão, né? Perdoar as ofensas. Olha a caridade. Então Jesus nos trouxe assim. A caridade tem esses três requisitos: benevolência, indulgência, compreensão e perdão das ofensas. Que a paz do Cristo esteja conosco e nos trazendo, né, esses momentos, essas oportunidades de perdão, que elas são permanentes, mas que nós saibamos e tenhamos sabedoria para não complicar mais, mas continuarmos com nossos esforços de perdoar.